Vamos tomar posse desse versículo, irmão. Ó Senhor Jesus, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Jesus é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, te rendemos louvores, graças, Senhor, adoração. Senhor, porque o Senhor é bom. Ó, porque o Senhor tem, Senhor, a cada dia nos unido em amor. Ó, o Senhor tem, Senhor, edificado a tua igreja. Ó, e nós, Senhor, somos parte dessa edificação. Ó, Senhor, quão bom, Senhor, é saber que nós somos úteis na tua obra. Ó, quão bom é saber, Senhor, que cada um de nós, por menores que sejamos, somos parte, Senhor, partes importantes, Senhor. Ó, Senhor, nessa obra de edificação do teu corpo, que é a igreja. Por isso, Senhor, nos dê tal visão. Ó, nos dê, Senhor Jesus, tal sentimento. Ó, Senhor, de percebermos, ó, o quanto o Senhor tem investido em nós. Ó, o quanto o Senhor tem se revelado a nós. O quanto o Senhor tem, Senhor Jesus, ó, falado conosco por meio da tua palavra profética. Ó, e nós, Senhor, nos sentimos, Senhor, honrados. E nós nessa noite estamos alegres, porque o Senhor nos proporcionou estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, como material isolado, como material inútil, mas o Senhor nos olhou para nós com olhar de ternura, com olhar de amor, e nos chamou, ó, para esse viver, e nos incluiu nesse viver. Ó, Senhor, muito obrigado. Hoje nós fazemos parte do teu corpo. Hoje nós fazemos parte, Senhor, do teu plano eterno, Senhor. Ó, quão bom, Senhor, é saber disso. Ó, Senhor, estamos, Senhor Jesus, vivendo algo, Senhor, Senhor, milagroso. Ó, Senhor, estamos, Senhor, experimentando, Senhor, o avanço da tua obra. Ó, estamos experimentando, Senhor Jesus, o avanço da tua igreja. Estamos vivendo, Senhor, a realidade da tua palavra. Isso, Senhor, é grandioso, Senhor, demais. Ó, que a nossa mente não consegue compreender. Por isso nos tira, Senhor, da esfera da nossa mente. Tira-nos, Senhor, da esfera, Senhor, dos nossos pensamentos humanos. Ó, dos nossos pensamentos caídos. Dos nossos pensamentos limitados. Ó, e nos leva, Senhor, para outro patamar. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Graças a Deus. Ver o rosto dos irmãos novamente. Vai falar que você não estava ansioso para isso. Vai falar que você não estava vendo a hora de arrancar aquela máscara fora. Irmão, graças ao Senhor, isso mostra que o Senhor tem cuidado de nós. Passamos o que passamos e você está aqui. Você está aqui vivo, você está aqui viva, forte, sadio, sadia. Que tal você agradecer ao Senhor por isso? Que tal você abrir o seu coração? Senhor, o quão bom é estar junto dos irmãos. O quão bom é estar neste viver da igreja. Eu acredito que muitos aqui têm descobrido o quão é maravilhoso viver, realmente o viver da igreja. Esse viver que, irmãos, às vezes foi teoria para nós, hoje tem sido a nossa realidade. E quão maravilhoso é saber que eu e você, nós somos importantes para o Senhor. A ponto de Ele nos confiar a edificação do seu corpo, a edificação da igreja. Nessa semana nós desfrutamos de uma pequena porção de um livro que está para chegar para nós. Muitos aqui pediram um livro que tem como título Sala de Guerra. Esse livro foi baseado numa comunhão que o Pedro, nesta última conferência internacional, nos meses de fevereiro e março, lá na estância, ele teve com seus cooperadores. Ele chamou-os e num momento de comunhão, o irmão pôde trazer o sentimento, aquilo que está queimando no seu coração. Aquilo que o Senhor tem mostrado para as igrejas. Aquilo que o Senhor tem revelado para as igrejas. E nós, embora esta palavra tenha sido falada para os irmãos que são cooperadores, mas ela se aplica a cada um de nós. São princípios maravilhosos que você desfrutou essa semana.
ou você ficou com preguiça de ler o PDF? Ah, não, o PDF é muito difícil. Aí teve um irmão que mandava para você em áudio. Aí teve outro que mandava escrito. Aí teve outro que mandava resumido. Irmãos, não desfruta quem não quer. E se você não desfruta, você não tem nenhuma desculpa para isso. Como diz a palavra, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque Ele tem nos dado a sua palavra, não é, Dulce? Que dia que faltou para você? Um dia, uma porção da palavra, Dulce. Que dia que faltou para nós? Um dia, uma porção da palavra, Flávio. Irmãos, que maravilha. Você não está desgarrado, você não é uma ovelha que fica... Irmãos, nós temos uma linha. Nós temos uma palavra, e essa palavra nos guia. E notícia para você, a partir de segunda-feira, já daremos início à leitura da nova série do alimento diário. Então virá o fim. Aleluia! Procure o irmão responsável pelo seu GFCM no final dessa reunião e pegue o seu livro, a sua porção. Será este o livro a ser lido na segunda-feira, o livro 1. Que tem como título A Edificação da Igreja. Não tem como errar esse roxinho aqui. Então, a partir de segunda-feira, nós iremos começar o desfrute deste volume. Oh, Senhor Jesus. Que não sejamos aqueles que ao receberem a palavra, irmãos, nós a desprezemos. Vamos abrir o nosso coração. Principalmente nessa noite. Por favor, irmãos, não se preocupe com o que está lá fora. Eu vou ser sincero com você, às vezes, irmãos, nos dá um sentimento de... Você está falando e você sente, eu estou falando isso, experiência minha, você sente os irmãos aflitos para sair daqui. Aflitos para descer do monte. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. E muito menos com o que vai acontecer com você daqui a 2, 3, 4 horas. O dia de amanhã não nos pertence. Que tal nós aproveitarmos o hoje como o presente que o Senhor tem nos dado? Abrace a palavra. Coma, rumine, mastigue. Irmãos, então nós seremos abençoados. E nessa semana nós iremos compartilhar sobre o que nós vimos, uma porção deste livro. Que é, como eu já disse, é um livro que muitos irmãos pediram e nós iremos, assim que chegar, distribuir para aqueles que fizeram o pedido. Então, um livro de muito sentimento, o sentimento que estava no coração do irmão. O irmão é um apóstolo que está à nossa frente, e ele tem demonstrado, ele tem buscado passar isso, mas às vezes, testemunho dele mesmo, há um desespero de que aqueles que ouvem não estarem conseguindo absolver o sentimento, ver o que o irmão tem visto. Então nessa noite também vamos orar, Senhor, que eu possa ver o que os irmãos que estão à nossa frente têm visto, que eu possa, Senhor, enxergar o que eles têm enxergado, que eu possa, Senhor, que me seja, Senhor, desvendado e revelado todos os mistérios que o Senhor já está revelando para a tua igreja. Abra comigo Mateus 16. Mateus 16. Irmãos, a importância de se ruminar a palavra, já nos foi falado sobre isso. Há uma necessidade muito grande de eu e você ruminarmos a palavra de Deus. Sabemos muito bem que nós somos comparados a ovelhas. E os ovinos, assim como os bovinos, eles têm essa característica de ruminar. São ruminantes. Eles absorvem, guardam, e após um determinado tempo, eles deitam numa sombra, num lugar tranquilo, num lugar sossegado, e eles novamente aquele alimento é trazido à sua boca.
e eles passam a ruminar, ali mastigar, ficam praticamente horas e horas ruminando, mastigando, extraindo todos os nutrientes. Às vezes, irmãos, tem nutrientes espirituais na palavra de Deus que têm passado despercebidos por nós, por falta de ruminar a palavra. Então é importante você, se você não tem aquela a facilidade de ouvir e guardar aquele ponto que você ouviu, aquele sentimento no seu coração, de depois vir e compartilhar, é tão importante você ter o seu caderninho para você anotar. Anota um versículo, anota um ponto, eu ganhei isso. Porque quantas vezes nós já ouvimos os irmãos virem aqui à frente, mas eu ia compartilhar algo que agora eu não sei o que eu ia compartilhar. Às vezes aquilo passa despercebido, ou são muitos pontos, e às vezes aquilo embaralha, você pega aquilo que você ganhou, e por ouvir, talvez continuar ouvindo, aquilo passa, e depois você não sabe se você compartilha nem o que você ouviu no início, nem o que você ouviu no meio, nem o que você ouviu no fim. Então, por isso a importância de anotar um ponto, os versículos, anota para depois você ruminar isso também. Amém? Obrigado, irmão. Então, irmãos, essa importância de ruminar para nós é algo fundamental. Nós precisamos ter essa prática. Porque o que estamos vendo, o que já vimos até aqui, e o que veremos no livro de Mateus é algo grandioso. Nós começamos a vendo ali, lá do início, a genealogia de Jesus, capítulo 1. Nós vimos ali as bem-aventuranças, o sermão do monte, nós continuamos vendo. Agora nós estamos, irmãos, nesta porção, que nós iremos começar a ler segunda-feira, nós entraremos na segunda parte do livro de Mateus, que é a partir do capítulo 16, que é sobre a edificação. É um patamar, irmãos, elevado. Então, abra o seu coração, por favor, busque, ore, Senhor, me dê, como fala em Efésios, espírito de sabedoria e de revelação. Mateus 16, versículo 13, fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Isso é maravilhoso, viu? Cesareia de Filipe ficava fora do território judeu, de Israel. E Jesus foi se retirando para um lugar propício, preparado, para que naquele lugar ele pudesse trazer uma nova visão, ou seja, levar os seus discípulos para um novo patamar. Então, se você não está no lugar certo, você não vai conseguir absorver o que o Senhor tem revelado. E hoje, numa comunhão como essa, qual é o lugar certo para você estar? Sim, você está nessa reunião. Eu não estou falando você fisicamente. Sim, se você não estivesse aqui, pior seria. Você nem ouvindo estaria. Mas vamos além disso. Qual é o lugar certo que você tem que estar, irmãos? Qual é essa Cesareia de Filipe que o Senhor hoje preparou para nós, para que pudéssemos estar, para ouvir a sua palavra? É no nosso espírito. Se você está voltado ao seu espírito, você é desconectado dessa esfera e você é transportado lá para o alto. Nós somos lá do alto. Não é, jovens? Os jovens sabem disso que eu estou falando aqui. Porque semana passada eles ouviram sobre isso em Valadares. Então a importância de nós estarmos lá no alto é isso. Agora, deixa eu corrigir o que eu falei. Porque senão eu não vou estar vivendo o que eu estou falando. Eu não vou falar mais a importância de estarmos lá no alto. Eu vou falar a importância de estarmos aqui no alto. Irmãos, há uma diferença de você estar no seu espírito e de você estar na sua mente. Então o Senhor retirou eles daquela esfera da religiosidade, da tradição, daquela esfera, daquelas cortinas que cobriam e separavam, tapavam os olhos daqueles homens, impedindo-os de ver tais revelações. O Senhor falou: eu preciso tirar vocês desse lugar.
Eu preciso tirar vocês desta base e levar vocês para uma outra base, um lugar propício. E ele os levou para Cesareia de Filipe. Ali, perguntou-lhes a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. O Senhor falou, pois bem, quem diz o povo ser eu? Porque vocês ouvem o povo, vocês sabem o que o povo comenta. Quem o povo diz que eu sou? Jeremias, Elias, aqui fala João Batista e algum outro profeta. O Senhor falou, tá bom. Mas agora, mas vós. O Senhor falou, olha, irmãos, esta pergunta do Senhor, mas vós, já literalmente os separava, os dividia. Porque não é possível que vocês estando comigo, tenham a mesma percepção que o povo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Irmãos, é automático. Quando se faz uma pergunta, se eu fazer uma pergunta aqui agora, é difícil um que irá responder, tomar frente e responder. Talvez por receio de errar, talvez por receio de falar alguma coisa que não seja certa, aquilo você vai ficar envergonhado, você vai querer enfiar debaixo da sua cadeira, você vai querer ir embora. Mas nós não podemos ter também essa timidez, viu? Nós temos que nos interagir. Mas quando o Senhor Jesus perguntou uma pergunta como essa, não era uma pergunta qualquer. O povo fala que eu sou qualquer um dos profetas, menos o Messias. Porque o povo que ele se refere, os judeus, aonde eles estavam, na esfera, né, nos limites de Jerusalém, ali eles ouviam realmente que o Messias ainda viria, e ainda demoraria o tempo, restauraria o templo, e assim por diante. Mas o Senhor falou, eu não quero saber disso, eu quero saber quem eu sou para vocês. Uma pergunta nessa noite, e seja sincero, quem é o Senhor para você? Deus para você, o Senhor para mim, não pode ser o mesmo que Ele é, para aquelas pessoas que não têm nenhuma intimidade com Ele. Daquelas pessoas que não conhecem, daquelas pessoas que mal sabem que Deus está lá no céu e Ele aqui na terra. Porque nós estamos ouvindo palavras, irmãos, palavras elevadíssimas, e isso precisa nos despertar para isso. O Senhor, Ele quer se tornar conhecido de nós. Ele deseja que nós o conheçamos. Quem eu sou para você? Aí tem um que toma a frente, sempre tem um. Respondendo Simão Pedro. Como nós aprendemos com Pedro? Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de Pedro. Sempre tem que ter uns assim. Porque é por meio dessas experiências que nós aprendemos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, que revelação! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que o Senhor falou. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão, ou Simão filho de Jonas. Por quê? Não foi carne e sangue que tu revelaram, ou seja, não foi nenhum humano, não foi nenhuma carne e sangue que chegou e falou para você: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque essas revelações, irmãos, não são dadas por homens. Não é carne e sangue que revela isso, mas Deus, o Pai. E ele falou: olha, mas meu Pai que estás no céu, quem revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus? O próprio Deus. Da mesma maneira que foi revelado para João Batista no batismo. Sendo batizado Jesus, houve uma voz do céu, veio uma pomba, pousou sobre ele, sabemos disso, e uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus também revelou quem era Jesus para
João Batista, mas sabemos na experiência de João Batista que isso se perdeu na sua trajetória. Tais revelações, se nós não permanecermos no caminho da palavra, nós iremos perdê-las. Nós iremos perdê-las. João Batista perdeu a ponto de mandar perguntar depois se realmente Jesus era o... Irmão, se ele ouviu de Deus que Jesus era o Filho, de quem esse homem esperava ouvir? Se Deus revelando para ele que Jesus era o seu Filho, se isso não é o suficiente, irmãos, o que mais seria? Mas isso nos mostra que se nós estamos na nossa mente, nós duvidamos de quem o Senhor é. Aí o Senhor continua, não foi sangue e carne que tu revelaram, né? Mas o meu Pai que estás no céu. Que revelação. Pedro falou, olha, respondeu na hora. Isso é revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor falou, Pedro, você é feliz, porque você teve essa revelação. Você sabe o que te faz feliz? Você sabe qual é a verdadeira felicidade? Quando Cristo é revelado para você quem Ele verdadeiramente é. Isso é felicidade para você. Não é um bom emprego, não é um bom casamento, não é uma boa conta bancária, não é você estar pleno de saúde, não é nada disso. Verdadeira felicidade é quando Cristo é revelado para nós como quem Ele verdadeiramente é. Aí o Senhor fala, ó, agora você é feliz. Amém ou não? Ou você não está entendendo nada ainda disso? Ó Senhor Jesus. Também eu te digo, versículo 18, Mateus 16. Também eu te digo. Ó, o Senhor falou, Pedro, você revelou alguma coisa? Não é você, mas o Senhor por meio de você. Agora eu vou te revelar também outra coisa. Irmãos, quando o Senhor se revela a nós, quem nós sabemos quem Ele é, mais coisas Ele se revela. Primeiramente, quanto à palavra que nós temos recebido. Se você quer ter revelação, se entender, receber essa revelação de toda essa palavra, primeiro o Senhor tem que ser revelado para você. Se o Senhor não se revela para você, irmãos, você não vai compreender nada. Então que tal orarmos como aquele cego em Marcos 10, 51? O Senhor Jesus olhou para aquele cego, pede o que tu queres. Senhor, há quanto tempo eu tive essa visão de quem o Senhor é, mas isso, depois de um certo tempo, isso se perdeu na minha vida. Senhor, que eu torne a ver. Limpa a minha visão. Tira todo o véu dos meus olhos. Tira todo o véu do meu coração. Rompa as barreiras. Tire todo o monte. Tire todo o outeiro. Senhor, aplana o caminho. Senhor, limpa a minha percepção. Senhor, me leve a ver quem o Senhor é. Que eu torne a ver. Quando você torna a ver quem Cristo é, você é uma pessoa feliz. Ninguém sabe o motivo da sua alegria, mas você é uma pessoa feliz. Mas você sabe. Você sabe por quê? Você viu quem Cristo é. Eu não estou falando daquele Cristo dos milagres. Curava enfermo. Botava alimento, trazia alimento, matava a fome dos famintos, ressuscitava morto. Irmãos, eu não estou falando disso. Porque a revelação desse Cristo ainda é muito limitada. Mas há uma visão que o Senhor tem nos levado para ela, de que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala, também eu te digo. Você falou quem eu sou, agora eu vou falar quem você é. Quando você vê quem o Senhor é, Ele te fala quem você é. Aí sim, o negócio começa a ficar bom. O Senhor falou também, eu te digo que tu és Pedro. O que é Pedro no grego? Petros. Pedrinha. Pequena pedrinha. Pequena pedrinha.
Talvez Pedro não tenha gostado, né? Tá, mas eu achava que eu seria maior. Eu pensava que eu seria, Senhor, mais considerado pelo Senhor. Talvez o Senhor me olhasse como alguém mais importante. O Senhor fala, também eu te digo que você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, que já não é mais o mesmo significado de Petros. Esta pedra, aquela pedra ali, ó, no grego é Petra. Para você entender, razoável, isso é rasteiro. Pedro, um grão daquela areia que tem ali embaixo, pega lá aquela areia e tira um grãozinho. Você vai ver um grãozinho, não vai? Aí o Senhor falou, você é esse grão, mas sobre esta pedra. Aí você vai caminhando ali para Teoflotone, você passa do lado das montanhas, das pedras do Caladão. Aí você olha para cima, puxa vida. Que pedra realmente é uma cordilheira, uma rocha. O Senhor falando, você é uma pedrinha e eu sou a rocha. E sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja usando esta pedrinha. Era este o recado que o Senhor estava dando. Eu imagino que Pedro deve ter ficado alegre. Irmãos, você não está alegre com isso? O que você quer escutar nessa noite? Irmãos, se isso não nos alegra, de saber que eu e você, nós somos estas pedrinhas que o Senhor escolheu para a edificação da sua igreja, nada mais te alegra. Aí o Senhor falou também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Futuro. Porque ele ainda não tinha se tornado o Espírito. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. O Hades não prevalece contra uma igreja edificada. E nessa noite, e no decorrer dos dias, nos últimos dias, a igreja tem sido edificada. E você faz parte dessa edificação, meu querido. Então você está aí com sono. Eu não estou aguentando, eu estou quase caindo da minha cadeira. Desperta, ó, tu que dormes por uma coisa dessa. Senão você vai ficar despercebido, você vai ficar para trás. Irmãos, nós temos que acompanhar o mover. Imagine o Senhor falando com você, irmão, essa palavra é para você. O Senhor falando com você também, eu te digo que você é uma pedrinha, Cleomar, mais útil para mim. E eu vou usar essa pedrinha. Ó Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor fala, dar-te as chaves do reino. O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Isso vamos ver no decorrer do alimento diário. Se o Senhor falou no versículo 20, então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Porque, irmãos, porque quem revela ser ele o Cristo é Deus. Aí, eles continuam a sua caminhada. Versículo 21 fala, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor falou, olha, a partir de hoje eu vou mostrar para vocês, a igreja foi revelada, mas para que o que ele disse no versículo 16 se cumpra, presta atenção, irmãos, para que, quando ele disse no versículo 16, versículo 17, no versículo 18, perdão, que a igreja, que ele edificaria a sua igreja, para que isso pudesse ocorrer, ele precisaria passar por um processo, o Senhor. Ele falou, eu preciso ir para Jerusalém, não é isso? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele não ia ficar morto. Ele falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Irmãos, às vezes nós pegamos as palavras e nós... Como é que eu uso?
E nós abortamos essa palavra no meio do caminho. Você só ouve o começo. Era como se Pedro só ouvisse o começo. Eu vou para Jerusalém, ser entregue e ser morto. Aí quando ele falou aquilo, o que veio depois daquilo já não entrou mais nos seus ouvidos, que era ser ressuscitado ao terceiro dia. Aí Pedro, chamando à parte, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. E Pedro, chamando à parte, começou a Pedro reprovando o Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum. Horas, como que a edificação ocorreria se esse processo não fosse, se o Senhor não tivesse passado por esse processo? Pedro não entendeu isso. Foi revelado que ele era uma pedrinha, que o Senhor iria usá-lo na edificação, que o Senhor é essa rocha sobre qual a igreja está sendo edificada, mas Pedro não entendeu essa segunda parte. Aí Pedro falou: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda eu e você não somos assim? Há 10 minutos atrás, Pedro, usado por Deus, uma revelação vinda do céu, revela que Jesus é o Filho de Deus. Passam-se 30 minutos, eu estou aplicando, tá? 30 minutos. Pedro começa a barrar a obra para a edificação. Tem compaixão de ti, Senhor. Essa palavra tem compaixão de ti. Essa palavra é uma palavra vinda do Hades. Tem compaixão de ti. Um homem que revela Cristo como Filho de Deus, passa meia hora, ele é usado por Satanás. A ponto do Senhor falar, disse a Pedro: arreda Pedro. Não, arreda, porque o Senhor sabia quem estava usando Pedro naquele momento. Irmãos, nós somos assim. Agora você está aqui invocando o nome do Senhor, você está sendo revelado para você quem Cristo é, a palavra está sendo revelada, é que a meia hora você chega na sua casa e você quebra o pau. Se nós não vigiarmos e não buscarmos praticar o que fala em Gálatas 5:25, se viveis no Espírito, andeis também no Espírito. Se nós não praticarmos isso, com todo respeito, eu não quero te escandalizar, nos tornaremos cooperadores do diabo. Iremos barrar a edificação da igreja. Nos serviços a Deus isso pode estar acontecendo. A nossa mente é terrível. Pedro estava no Espírito, saiu, desceu do alto, da esfera espiritual, celestial, e já desceu para a esfera terrena. E na esfera terrena, quando ele bota os pés, Satanás põe a mão nele e puxa. Agora eu vou te usar. Lá onde você estava não tinha jeito para mim, agora eu te pego. Desceu para a esfera terrena. Irmãos, e usando Pedro, queria barrar a edificação da igreja. Por que ele queria barrar? Porque o Senhor já tinha falado que quando a igreja é edificada, as portas do Hades não prevalecem. E Satanás não quer que a igreja prevaleça contra ele. E ele já começou a querer barrar essa obra de edificação, irmãos, na revelação da igreja. Quanto mais agora no processo de edificação. Ele tem feito de tudo, nós estamos no meio de uma guerra, uma sala de guerra, nós temos visto isso na palavra. E nós não estamos percebendo, às vezes você está dormindo, às vezes você está aí preocupado, às vezes você está pensando em outra coisa, e não está abrindo o seu coração para uma palavra que nós temos ouvido e visto. E você está ficando para trás. Aí o Senhor fala: arreda Satanás, tu és para mim a mesma pedra que foi revelado como Pedro.
Mas já não é mais uma pedra de edificação, é uma pedra de tropeço. Nós somos pedras. Agora deixa eu te perguntar, estamos sendo pedra para edificação ou pedra de tropeço? Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Não cogitas ou não pensa nas coisas de Deus e sim das dos homens. Oh, Senhor Jesus. Nós devemos, irmãos, subir de patamar. Vimos isso na leitura. E Satanás tem travado uma guerra, não é isso? Nós estamos no meio de uma guerra. Carne milita contra espírito. Espírito milita contra carne. É uma luta diária e constante entre carne e o espírito. A sua mente querendo te levar para a sua carne. O seu querendo te ganhar no espírito. Irmãos, e há uma batalha por você. Nós somos disputados. Sabia? Eu falei isso com os jovens em Valadares, não foi? Nós somos disputados. O nosso coração é disputado. O Senhor quer o nosso coração. Mas o inimigo, o príncipe deste mundo também quer nos ganhar, para ganhar o nosso coração, para que pensamos e vivamos nas coisas desta terra. Porque o Senhor falou, aqueles que vivem e pensam, só cogita das coisas dessa terra, é uma pedra de tropeço. Deus separa terra e céu. Deus tem separado, irmãos, natural do espiritual. E nós temos que saber que a palavra de Deus, ela é poderosa sim para separar isso. Hebreus nos fala que a palavra de Deus é poderosa. É como uma espada de 2 gumes que corta e separa. Nós precisamos, irmãos, ter essa distinção. Por quê? Senão nós ficaremos para trás na obra de edificação. Aí o Senhor continua falando com Pedro sobre a edificação. E nós vimos essa semana, irmãos, o quanto o Senhor tem investido em nós para que essa obra aconteça. Nós vimos essa semana algo maravilhoso, Flávio. Que o fato de nós estarmos servindo, isso mudou a nossa percepção. Não é simplesmente, meramente porque tem faltado irmãos para servir. O fato das pessoas estarem sendo salvas, trazidas para o viver da igreja e sendo incluídas no serviço, não é simplesmente porque está faltando trabalhadores. Orai para o trabalhador, para o dono da seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orai para que o dono da seara envie mais trabalhadores. Não é só isso. Ó Senhor, o Senhor nos mostrou que nós estamos incluídos no serviço da igreja para aprendermos a unidade e unanimidade. Para aprendermos a viver em união com os irmãos, porque nós somos difíceis. Eu vou falar mais baixo, você é difícil. Você não é fácil. Eu não sou fácil. Aí você já se ofendeu por isso. Se tivesse ouvido do Senhor uma reda, Satanás já pensou? Irmãos, o Senhor tem nos colocado juntos, para que nós aprendamos o milagre de servir em unidade. Porque, irmãos, a obra de Deus, a edificação ocorre quando nós estamos no mesmo viver, no mesmo parecer, pensando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Abra comigo Gálatas. Rapidinho. Gálatas, Senhor Jesus, 5. Gálatas 5, 19. Fala o seguinte. É fácil essas obras se manifestarem no nosso meio? Fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí nós vimos, sim, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ilhas, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem coisas imorais, mas tem coisas pessoais. Iras, vai falar que você não fica irado hora ou outra. Você já começa a sair irado daqui. Aí você fala, já começou lá no local, chegou em casa, irmão, olhou para o esposo, ele não prestou atenção, não entendeu o que ela estava falando, o que ele estava falando, falou uma coisa ali, já começou aqui. Chegou em casa, que o Senhor tem misericórdia. Aí já começa, inimizades,
discórdias. Isso aqui, irmãos, é de convívio entre pessoas. Onde tem pessoas, eu quero que você entenda, tem problemas. Não é? Eu falo, irmãos, de que se nós estivéssemos sozinhos num canto, e não tivesse ninguém para que nós pudéssemos arrumar problema com essa pessoa, arrumaríamos problema com nós mesmos. Quando não tem ninguém para culpar, você culpa você mesmo. Vai falar que isso nunca aconteceu. Vai falar que isso nunca aconteceu. Você culpa você mesmo. Senhor Jesus, o que é isso? Que obras da carne são essas, né? Aí o Senhor falou, eu vou colocar vocês nesse lugar juntos. Aí nós vamos entender que eu já estou terminando. Nós vamos ver uma figura aqui daqui a pouco. O Senhor nos colocou tudo junto numa bitoneira espiritual que é a vida da igreja. Ele falou, agora eu quero ver vocês aí juntos. Irmãos, eu imagino Deus olhando a cada um de nós. Eu imagino o Senhor contemplando. Falou, deixa eu ver o que está ocorrendo ali. E nós estamos sendo misturados, juntos e misturados. Vai haver problemas? Vai, irmãos. Ninguém aqui, e eu hora nenhum estou falando que não vai haver problemas. Não estou falando isso. Que não vai haver uma discórdia ou outra. Não estou falando isso. Que não vai haver alguma gritaria ou outra aqui, né? Não estou falando isso. Irmãos, mas nós temos uma saída. Se todos nós, ao servirmos a Deus, servimos no Espírito, não tem problema. Se você, irmãos, exercitar o seu Espírito no serviço de música, todos exercitam o Espírito. Irmãos, vai haver, irmãos, uma esfera celestial. No serviço das crianças e todas as irmãs, exercitar-se o seu Espírito. Satanás vai instigar de um lado, ele vai bater com a cara na parede, vai voltar. Não, está no outro lugar, não tem jeito. Deixa eu ir para esse? Não, esse aqui. Então, quem que eu vou usar para causar uma discórdia aqui? Está todo mundo no alto. Está todo mundo no alto. Está todo mundo na esfera santa. Porque quando nós estamos lá, eu quero que você entenda isso aqui. O versículo 22 resume. Mas, se você vê no versículo 19, falam no plural, mas as obras. Mas, se você está no Espírito, no Espírito, já não são frutos, é fruto, porque no Espírito há tudo que nós precisamos para um bom relacionamento. No Espírito, irmãos, o Espírito é como, o irmão usou essa semana, é como aquele cimento, que une todas as partes, une a areia, une a brita, o ferro, e faz aquela... Não é, Dulce? E liga todo mundo ali, aquela liga, né, irmão? O irmão é pedreiro, sabe? Junta todo mundo. O Espírito é isso. Mas se falta Espírito, não mistura, irmãos. Se falta unção, se falta o agir do Espírito, os materiais não irão se misturar. Vai ficar separado. Não é isso? Se tem um cimento, se você joga ali a água que é o fluir da vida... você não separa mais uma areia de uma pedra. Aquilo ali, irmãos, mas deixa tudo seco para você. Você vai com a mão e tira um para um lado, outro para o outro. Nós precisamos aprender a viver e andar no Espírito. Mas o fruto do Espírito não é são, é. Porque tudo isso está no Espírito. Amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é um pacote só no Espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? E se você está no Espírito, a obra de edificação ocorre. Porque tudo que nós precisamos para um bom relacionamento, nós temos. Amor, alegria, paz, longanimidade, tudo isso está no Espírito. Não é no seu natural que você vai falar agora, deixa eu trazer alegria para esse lugar. Você não traz alegria. Mas o fruto do Espírito é alegria. Agora deixa eu trazer paz para esse lugar, Flávio. Ninguém traz paz, pelo contrário, trazemos problemas. Mas o fruto do Espírito é paz. Deixa eu ser longânimo agora com a Dulce. Deixa eu ser longânimo agora com Bia. Irmãos, não fala isso, deixa eu ser. Isso aí nunca vai ocorrer. Mas
no Espírito nós encontramos a longanimidade, benignidade. Quer ter domínio próprio? Se volte ao seu espírito. Quer saber como tratar as pessoas? Quer saber como não dar aquele... Se volta ao espírito. Ó Senhor, acabou meu tempo. Deixa eu só ler um versículo aqui. Filipenses, rapidinho comigo. Filipenses. Ó Senhor Jesus, Filipenses 2, 3 e 4, Filipenses 2, 3 e 4, fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Irmãos, nós não somos sozinhos nesse viver, ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmos. Então, se nós nos consideramos essas pedrinhas, nós iremos considerar qualquer outro maior do que você. Ah, mas você não. Ah, eu sou uma areia. Eu queria ser uma brita. Ah, eu sou uma brita, eu queria ser uma areia. Você já reparou que ninguém está contente com o que recebeu? Sempre queremos alguma coisa. Ah, não, mas eu queria ser aquele vergalhão, 3/8. Oh, aquilo sim. Irmãos, seja contente com o que você é, com a porção que o Senhor te deu para edificação. Seja contente, seja agradecido, considerando cada um superiores a si mesmo, tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é os dos outros. Eu preciso ler isso aqui com você também, Mateus. Volta com Mateus 23, eu só vou ler, não vou comentar. Mateus 23, versículo 1, olha só que interessante. Olha só isso aqui, irmãos, que exemplo para nós isso aqui. Mateus 23, 1 fala: então falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Ele estava falando a multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Todo mundo quer sentar na cadeira. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Ó Senhor, isso também é um problema. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos outros. Isso é muito bom. Considerar o outro superior a si mesmo não é você falar, ele é mais forte do que eu, então deixa eu lançar um fardo mais pesado nele. Ata um fardo de um tamanho, irmão, que você não aguenta nem levantar, mas o outro, por ser mais forte, aguenta, né? Joga nas costas do outro. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui é um couro de vara para nós. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, né? Aqueles detalhes dos judeus. Amam o primeiro lugar nos banquetes, olha isso. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Se eu não sentar na frente, para mim não serve. Se eu não sentar no lugar de primazia, se eu não sentar na janela, eu nem viajo. Isso aqui é o homem natural, terrenal. Cadê? As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Reconhecimento. Quem que não quer ser reconhecido? Porque se você não é reconhecido do seu serviço, você acha que você não serve mais para servir. Se você tem esse pensamento, irmãos, que o seu serviço não está sendo reconhecido pelos homens, você está longe de ver a edificação da igreja. Está longe. Nós precisamos ter essa visão. Porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Não tem ninguém melhor do que o outro. Flávio já falou isso aqui, que a maior honra de nós sermos chamados, não é isso, Flávio? É o quê? Irmão. Isso é honra. O maior título, né? Sermos chamados irmãos. Irmãos, nos coloca tudo no mesmo patamar. Então, seja, por favor, não fale, não pense que o outro é melhor, que você é pior. Pare com isso. Na obra de edificação, irmãos, nós temos que fazer o que nos foi dado. No Espírito, servindo, sendo fiel. Irmãos, vamos sendo fiéis. Fazendo, praticando. O outro não está servindo direito. Irmãos, o outro é outro. Você é você. O outro é outro. O outro não pode te prejudicar. Aí você seja fiel.
seja fiel. Você está me entendendo? Vamos avançar na edificação. Aí aqui fala: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Estava todo mundo querendo sentar na janela. É Tiago e João, né? A mãe de Tiago e João. Senhor, no teu reino. Deixa eu te pedir uma coisinha. Pois sim. Vai. Que mãe que não quer o melhor para os filhos, né? Mas olha só a experiência, olha o que ela escutou, o que ela aprendeu. Senhor, no teu reino, permita que os meus filhos sentem um à tua direita e um à tua esquerda. O Senhor falou: pois bem, eles podem tomar do cálice que eu irei tomar. Irmãos, estava todo mundo querendo lugar de primazia, tapinha nas costas, reconhecimento. Irmãos, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Se você está sozinho nesse local aqui limpando, talvez não seja o seu horário. O bom é servirmos juntos, tá? Mas talvez não deu, você está talvez fazendo algum serviço na sua casa, preparando algum material para as crianças. Você está servindo a Deus. Faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Ó Senhor, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será... E que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu queria mostrar a figura, mas não vai dar tempo. Aquela figura, coloca aquela figura para nós aí que eu já termino com ela. Aquela figura dos materiais. Ó Senhor Jesus. Olha aí, nós vimos isso na semana, né? Olha, tá vendo a armadura? Só aquela coluna de ferro. Concreto armado, né? É o Senhor começando a sua obra de edificação. Mas irmãos, essa armação de ferro, essa armadura aqui, sozinha, ela não aguenta o peso. Ela não aguenta. Precisa haver o quê? Ser introduzido nela, ser colocado em contato com ela. O concreto. Ó Senhor, aí tinha um monte de areia lá do outro lado do rio. Aí o Senhor falou: opa, ele mesmo, vem cá. Aí te salvou. Aí você estava perdido lá no outro lugar, um tijolo lá do outro lado. O Senhor falou: opa, porque irmãos, materiais, o irmão Pedro sempre fala isso, materiais isolados não edificam nada. Você sozinho não edifica nada. Individualismo na vida da igreja não edifica nada, pelo contrário, traz problemas, Davi. Eu não é fazer tudo sozinho, eu sou o melhor. Então eu não aguento servir com aquela irmã, eu sou rápida e ela é devagar. Eu sei que isso acontece. Revelação, viu? Eu sei que isso acontece. Ah, eu sou rápida, aquela ali é devagar. Ou a outra é devagar. Não, eu não aguento acompanhar essa irmã, eu vou parar por aqui. Eu não aguento. Irmãos, é isso que Deus quer. Deus quer te humilhar. Deus quer que seremos humilhados no convívio com os irmãos para que sejamos exaltados como obra de Deus. Aí o Senhor reuniu toda a turma, juntou areia, juntou pedra, veio o cimento, veio a água, irmãos, aí ele colocou essa forma, né, as tábuas ali, o caixote, e falou: olha, porque se não coloca aquilo ali, a turma foge. E eu vou completar essa mensagem com um versículo que eu ganhei, um sentimento nele. Um dia eu estava lendo, aí eu fui pesquisar no original, eu falei: Senhor, eu não tinha visto isso. Aí que eu fui entender, aí eu lembrei, quando eu vi esse aqui, eu lembrei do versículo. Aí o Senhor falou: deixa eu colocar o concreto dentro desse caixote. Aí amarrou bem. Não é isso, irmão? Tem que amarrar bem, que senão aquilo abre. A pressão é tão grande ali dentro, que se não amarrar, a turma explode. Ah, Senhor, aquilo às vezes tem hora que é um bater cabeça de vida da alma, não é, Vaninha? E uma vida da alma maior do que a outra. Aí o negócio está pegando e Deus está contemplando a sua obra. É isso que eu acho maravilhoso. Deus nos colocou no meio da igreja para que aprendamos, irmãos, com os irmãos, a servir juntos, amar, ser fiel, ser humilde. Aí o Senhor jogou-nos dentro desse caixote. Aí tem o tempo dessa forma,
Porque nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Aí, depois, pronto. Depois do tempo de cura, lembra disso também? Eu não vou explicar por causa... Aí vem a água, tem que molhar porque aquece muito. Tem que molhar, porque se não tiver água, se não tiver o fluido do Espírito, irmãos, o negócio esquenta. Depois de 28 dias, o concreto já está. Aí pode tacar peso em cima. Irmãos, quando Deus fala que a minha igreja prevalecer, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é nesse processo aqui, ó. É nesse concreto firme e sólido. Aí eu vou terminar lendo um versículo com você. 1 Pedro, deixa a figura aí, 1 Pedro. Ó Senhor, 1 Pedro, Senhor Jesus, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1,5 fala, irmãos, eu lembrei dessa forma, 1 Pedro 1,5 fala, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu estava elaborando uma mensagem um dia e eu pesquisei esse significado, sois guardados pelo poder de Deus no grego. Aí eu anotei aqui na minha Bíblia está aqui anotado, que tem um significado de prourel, que é guardar, proteger através de uma guarda militar, seja para evitar a invasão inimiga, ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Essa forma é o poder de Deus, nos guardando no viver da igreja. Você quer fugir? Tem um poder de Deus te cercando. Você quer sair fora? O negócio está bem difícil. Quero sair fora. Aí você encontra uma forma. Você encontra uma forma, aí Deus te... É Paulo falando, eu fui para a esquerda. Cristo me mandou para a direita, eu fui para a esquerda e Cristo me empurrou para a direita. Olha, Paulo, o Senhor tem um lugar para nós estarmos, irmãos. E Ele nos protege, o poder de Deus. O que é o poder de Deus na vida da igreja hoje? Essa forma que o Senhor nos colocou e colocou o material todo dentro. Aí você quer sair fora, Josi? Deus falou, não vai sair. O inimigo quer entrar para atacar? Há uma proteção. Irmãos, isso é o poder de Deus. Então você é um material útil. Para essa obra ser concluída, irmãos, esse concreto armado que é a igreja edificada, a cooperação de cada grãozinho, lembra Petra? De pedra, o Pedro, é essencial para que essa obra seja concluída. Então você é importante. Jesus é o Senhor. Desculpa pelo tempo, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Davi? Amém, irmãos? Né, que nós possamos fazer pequenos grupos e compartilhar. Mas antes disso, eu só queria falar uma coisa aqui sobre essa questão que o Magno falou aqui do concreto. E ele falou de mistura. É muito interessante a gente saber